Oi, gente! Quem me conhece sabe que eu amo O Pequeno Príncipe, faço coleção de livros e no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre o filme do Pequeno Príncipe. O filme do Pequeno Príncipe foi lançado em 2015 e eu simplesmente odiei o filme. Gente, o filme não tem nada a ver com o livro e eu tava esperando que o filme fosse reproduzir o livro fielmente. Então eu me decepcionei pra caramba quando eu assisti esse filme, tanto que eu não consegui assistir o final. Quando chegou na metade do filme eu desisti, eu falei que não queria mais ver e esperneei e pronto, não assisti o filme. Várias pessoas me falaram que o filme era bom e aí eu perguntava, mas tu leu o livro? A pessoa falava, não li o livro. E aí depois de um tempo eu fui e acabou o meu ranço pelo filme e eu resolvi voltar e assistir o filme. E gente, eu gostei muito do filme depois que eu assisti a segunda vez. Porque depois de um tempo eu comecei a pensar, né? E eu entendi que o filme não é uma cópia do livro, mas sim digamos que um universo paralelo onde aquela história também acontece. No filme, o protagonista não é o Pequeno Príncipe, tanto que a história que é contada também não é a história do Pequeno Príncipe. A história que é contada é a história de uma garotinha que tem uma mãe obsessiva, né, obcecada pelo seu futuro. E essa garotinha tá o tempo todo ali focada, estudando para se tornar uma adulta brilhante. E aí no meio do caminho para essa jornada de se tornar uma adulta, ela acaba mudando para uma casa e se torna vizinha de um aviador. Aviador esse que é o mesmo aviador do livro do Pequeno Príncipe, o mesmo que encontrou o Pequeno Príncipe há 6 anos atrás, de acordo com o livro. A princípio, a garotinha decide manter distância desse senhor, mas depois de um tempo ela começa a se aproximar dele e eles acabam se tornando amigos. E por conta dele, ela foge totalmente da sua rotina de estudos. Tem um momento do filme... Gente, tô soltando um monte de spoiler aqui, mas eu acredito que a maioria de vocês já assistiram, porque esse filme é bem antigo, faz 5 anos que ele foi lançado, né? Então, voltando aqui pra história, a mãe da garotinha descobre que ela fugiu da sua rotina e aí ela meio que obriga a menina a voltar pra rotina e faz essa rotina ser mais rigorosa porque ela perdeu muito tempo com seu amigo. E tem um momento em que a garotinha decide fugir dessa rotina de novo e vai onde o aviador, seu novo amigo, né? E quando ela chega lá, ela começa a falar com ele, diz que eles precisam ir procurar o Pequeno Príncipe, e aí o aviador acaba revelando pra ela que ele não sabe se o Pequeno Príncipe realmente ainda está lá no seu planeta. E ela fica muito brava com ele e fala que odeia ele, odeia o Pequeno Príncipe, e volta pra casa dela e segue a sua vida normalmente e não é mais amiga do aviador. E aí depois ela tá voltando pra casa e percebe que o aviador sofreu algum tipo de acidente e tá indo pro hospital. E aí ela fica muito triste com isso e resolve ir atrás do Pequeno Príncipe. E aí nesse momento eles começam a contar um pouco mais da história do Pequeno Príncipe de novo. Na verdade, ao longo do filme eles vão soltando algumas frases que tinham no livro, vão mostrando poucas coisas. E quando ela parte nessa viagem à procura do Pequeno Príncipe, isso faltando uns 40 minutos pro filme acabar, eles começam a mostrar de novo outras partes, né? Na verdade, o filme é cheio de referências ao livro, desde a rádio, o que estão falando da rádio, né? Eles ficam falando de número o tempo todo. O filme inteiro os adultos só falam em números e algo que no livro é falado sobre, né? E tem um momento que na rádio tá passando o número de estrelas que o senhor de negócios está contando. Então o filme inteiro é cheio de referências. Mas o momento que tem mais referências é quando a garotinha vai à procura do Pequeno Príncipe. E aí esse foi o momento em que eu não gostei do filme na primeira vez que eu assisti, porque me parecia que era uma continuação do livro e eu não gostei da ideia. E fiquei bem chateado, parei de assistir o filme. Mas na segunda vez que eu assisti, que foi hoje, assisti esse filme de novo só pra eu poder fazer esse vídeo. Eu ia fazer um vídeo falando muito mal do filme, mas depois que eu assisti hoje, eu acabei gostando do filme. E
Da segunda vez que eu assisti, eu consegui perceber várias coisas que eu não tinha percebido na primeira vez, porque eu fui assistir cheio de expectativas, né? No final do filme, a gente descobre que o Pequeno Príncipe estava sendo escravizado e tinha se tornado um adulto. E aí a garotinha consegue resgatar ele e levar ele de volta pro asteroide B612. Eles reencontram a Rosa, mas na verdade a Rosa já está morta. Triste, né, pra um filme de criança. Mas enfim, aí ele fala aquela famosa frase de que o essencial é invisível aos olhos e só se consegue ver bem aquilo que a gente vê com o coração. Depois disso, ela retorna pra Terra, hipoteticamente, né, gente? Porque o que eu penso sobre esse filme é que, na verdade, toda essa parte em que ela entra no avião e vai atrás do Pequeno Príncipe é um delírio da cabeça dela. Ela só tá muito triste e começa a imaginar. É meio que uma brincadeira que ela tá fazendo pra se contentar depois da briga que ela teve com o aviador. E aí depois ela monta um livro, né, que é o livro do Pequeno Príncipe, e leva pro aviador. E aí, meio que como um presente pra ele. E aí, o final é isso. Eles estão todos felizes, se abraçando. Aquele finalzinho mesmo, bem clichê de filme. Se eu fosse dar uma nota pra esse filme, seria dó. Não, brincadeira. A nota pra esse filme seria um 8. Mas eu indicaria esse filme pras pessoas que ainda não leram o livro, ou se já leram o livro, que vão assistir o filme sem expectativa, porque esse filme definitivamente não é um filme do livro do Pequeno Príncipe. O livro do Pequeno Príncipe é meio que um pano de fundo para a história da garotinha. O centro do filme é a história da garotinha e do aviador. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês querem saber um pouco mais sobre o livro do Pequeno Príncipe, ou se vocês já leram o livro e querem saber a minha opinião sobre, eu fiz um vídeo inteiro falando sobre isso e tá lá no meu Instagram, @netos2_. Um beijo e até o próximo vídeo.